todos e sejam bem-vindos, o meu nome é Fontana. Eu já tô aqui pra falar com vocês sobre a maior polêmica internacional do momento. Existe ou não existe coronavírus na Suécia? Que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez o que está... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Olá, senhor presidente, então bora lá, vamos olhar para a Suécia. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, vai comentando aqui embaixo tudo o que você tá achando. E além disso, talvez você não saiba, mas eu sou brasileira, porém moro em Estocolmo, na Suécia, desde 2014. E eu também passei 7 meses trancada no Brasil por conta do Covid-19. E aqui no vídeo do card eu conto tudo pra vocês. Então quando esse vídeo acabar, já corre pro próximo pra você ficar sabendo de todos os bafos. E falando em bafo, agora a gente vai falar desse babado que tá acontecendo aqui na Suécia em plena pandemia do coronavírus. O mundo inteiro está falando disso e até mesmo o presidente do Brasil vem elogiando as medidas que a Suécia tomou para evitar ou não a proliferação do Covid-19. Eu precisei fazer uma pesquisa imensa para estar fazendo esse vídeo, então todos os links que eu utilizei estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. E lembrando que eu não sou jornalista, eu não sou especialista no tema, eu não sou virologista. Aqui no meu canal eu falo de assuntos diversos e neles eu coloco a minha opinião, como residente da Suécia há mais de 6 anos. Eu preciso confessar pra vocês que quanto mais eu fui pesquisando, mais raiva eu fui passando. Porque existe claramente uma posição política bem segregatória nessas medidas tomadas pelo governo da Suécia e já já vocês vão entender do que eu tô falando. Quando eu apresento fatos aqui no meu canal, isso não significa que eu concorde com eles. Eu tento sempre deixar o mais óbvio possível durante a conversa, mas lembre-se de que este é o meu canal e eu tô aqui pra falar o que eu penso. E que ninguém é obrigado a concordar comigo, olha só. Somos pessoas diferentes, com vivências diferentes. Talvez eu pense que você seja uma pessoa desprezível de acordo com a sua opinião? Talvez, mas isso não me dá o direito de te ofender e vice-versa. E caindo de cabeça na forma como a Suécia tá lidando com a pandemia, foi um choque real pra mim e foi um choque pra vocês também, né? Porque eu fui super atacada lá no meu Instagram quando vocês viram os meus stories e eu não estava utilizando máscara. Quando eu coloquei os meus pezinhos de drag no aeroporto de Estocolmo em julho, eu levei um susto. Eu me dei conta de que os rumores eram reais e as pessoas por aqui não estão dando a mínima para o coronavírus. Isso foi muito impactante pra mim porque eu venho com uma mentalidade do Brasil, onde as pessoas estavam utilizando máscara, as pessoas do meu ciclo estão fazendo quarentena e promovem constantemente a conscientização sobre os cuidados com o vírus e sobre os danos de saúde pública que a pandemia está causando no Brasil. Isso sem falar de todos os outros danos. Mas enfim, aqui está tudo completamente diferente. Não existiu lockdown obrigatório e as medidas impostas pelo governo parecem mais uma ilusão e evidentemente não estão funcionando. Já são quase 6 mil mortes em um mini país de apenas 10 milhões de habitantes. A Suécia tem uma das maiores taxas de mortalidade de Covid-19 por 1 milhão de habitantes do mundo. E comparada com os países vizinhos Finlândia, Noruega e Dinamarca, que estabeleceram o lockdown, o número de mortos é 5 vezes maior que esses 3 países juntos. O Código Nacional de Prevenção ao Vírus consiste basicamente na responsabilidade individual de voluntariamente se trabalhar em casa e manter o distanciamento social. Agora vocês acham que as pessoas estão respeitando este código? Pelo menos aqui em Estocolmo, na capital da Suécia, não. Eu vou começar lendo as recomendações oficiais do Ministério da Saúde da Suécia. O que eu vou ler pra vocês está disponível no site oficial do órgão. Eu traduzi rapidinho aqui pra vocês, então tradução livre, abre aspas. Número 1. Fique em casa se estiver doente. Se o seu teste foi positivo para o Covid-19, você deve ficar em casa por pelo menos 7 dias após ficar doente, incluindo 2 dias sem febre. Ok? Fecha aspas. Como é que você vai se testar se eles não estão testando as pessoas? Você liga pro seu posto de saúde ou pro seu hospital, eles recomendam que você fique em casa até os sintomas acabarem. Então, assim, não está existindo um teste em massa. Eu não entendi isso aqui. Tudo bem. Número 2. Abre aspas. Mantenha uma boa higiene das mãos. Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver instalações para a lavagem das mãos disponíveis, um produto para esfregar as mãos à base de álcool é uma alternativa. O gel à base de álcool deve conter pelo menos 60% de álcool. Número 3. Evite tocar em seu rosto. Abre parênteses. Olhos, nariz e boca, fecha parênteses. Cubra a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou com um lenço de papel ao tossir ou espirrar. Número 4. Mantenha a distância física de outras pessoas, dentro e fora de casa.
em locais onde as pessoas se reúnem, como lojas, museus, bibliotecas, centros cívicos, locais de banho, praias, parques de acampamento, cafés ao ar livre e restaurantes. Número 5. Evite reuniões sociais como festas, funerais e casamentos. Gente, fecha aspas aqui rapidinho, mas é muito curioso que eles tiveram que colocar funerais nas recomendações oficiais de prevenção ao coronavírus, né? Tem tantos eventos sociais que pode se mencionar e justamente funerais. Tá puxado. O número 6. Mantenha a distância física de outras pessoas em quadras esportivas, piscinas, ginásios e outras instalações para exercícios. Evite usar vestiários públicos. Fecha aspas. Aqui, gente, isso claramente é uma consequência do verão aqui na Suécia, que as pessoas vão pra piscina, as pessoas querem fazer esportes, ficar ao ar livre. Por isso que eu acho que essas recomendações estão falando de praia, de piscina, quadras esportivas, porque o verão aqui na Suécia é muito curto e as pessoas, quando, gente, o sol sai e o calor vem, não precisa nem estar muito calor, a galera sai pra rua e fica todo mundo no sol. Abre aspas novamente, número 7. Se possível, viaje por outros meios que não o transporte público. Por exemplo, de bicicleta ou a pé. Número 8. Não viaje na hora do rush, a menos que seja necessário. Nessa mesma página tem uma parte de perguntas e resposta, e nelas a gente tem a seguinte pergunta, abre aspas, qual é a recomendação referente ao uso de máscaras faciais? Tradução livre, abre aspas. Atualmente não recomendamos máscaras faciais em ambientes públicos, pois as evidências científicas sobre a eficácia das máscaras faciais no combate à propagação da infecção não são claras. No entanto, pode haver situações em que as máscaras podem ser úteis, apesar do estado incerto de conhecimento sobre os efeitos. As máscaras faciais devem sempre ser vistas como complementares a outras recomendações. Fique em casa quando tiver sintomas, lave as mãos regularmente e mantenha a distância dos outros. Próxima pergunta, abre aspas, por que outros países estão agindo de maneira diferente em relação às máscaras faciais? As evidências científicas sobre a eficácia das máscaras faciais no combate à propagação da infecção são fracas, razão pela qual diferentes países chegaram a recomendações diferentes. Alguns países optaram por ver as máscaras faciais como uma forma de segurança e esperam que o uso universal das máscaras reduza o risco de propagação da infecção por pessoas que estão no período de incubação, antes que os sintomas sejam aparentes ou que tenham sintomas leves ou inespecíficos. A Agência de Saúde Pública da Suécia não recomenda o uso geral de máscaras faciais, pois uma máscara que coça ou desliza para baixo do nariz pode significar que uma pessoa está tocando regularmente na sua boca, olhos ou nariz com as mãos, o que pode aumentar o risco da propagação da infecção. O uso de máscara facial também pode encorajar as pessoas com sintomas leves a irem para a comunidade, o que pode aumentar a disseminação da infecção. Fecha aspas aqui rapidinho. Então, senhor Anders Tegnell, guardem esse nome. Tu não acredita na educação como ferramenta de saúde pública? Então bora educar esse povo a usar máscara, gente. Seguimos. Abre aspas. A Agência de Saúde Pública da Suécia avalia constantemente o estado do conhecimento nesta área e analisa novas informações de várias fontes. Fecha aspas. Muita polêmica aqui, gente, o babado tá forte. Mas o que mais me surpreendeu disso tudo, pra mim a Suécia era um país que sempre optava pela prevenção. Eu sempre sentia aqui no sistema, no governo, nos hábitos mesmo, os culturais aqui da Suécia, eu sentia que as pessoas preferiam prevenir que remediar. Mas nesse contexto o que aconteceu foi justamente o contrário. Porque já já a gente vai chegar nas consequências dessas medidas tão controversas. E eu até acho que o grande erro do governo foi esperar que a população voluntariamente fizesse um lockdown, mantivesse o distanciamento social, e na verdade essas medidas não são medidas. É um conjunto de conselhos e recomendações que foram oferecidos pelo governo e que honestamente, pelo menos onde eu moro em Estocolmo, as pessoas não vêm seguindo. A maioria das pessoas está mantendo a sua vida social normalmente. É verão aqui na Suécia, como eu falo pra vocês, as pessoas apreciam muito o verão aqui porque o inverno é muito longo, então assim, as pessoas estão vivendo o melhor verão de suas vidas, aparentemente. As pessoas não utilizam máscaras, elas não mantêm distanciamento social. E pelo contrário, quando você tenta usar máscara ou manter o distanciamento social, as pessoas claramente se ofendem. E eu acho que o grande erro do governo aqui
foi realmente acreditar que a população seguiria essas recomendações voluntariamente. E fala-se muito de que as pessoas aqui na Suécia são muito educadas e sensatas. País de primeiro mundo, né, gente? Quando na verdade este é o maior exemplo de que aqui existe gente ignorante como em qualquer lugar do mundo. Eu sempre comento com as pessoas sobre aquela representação do lixo, porque fala-se muito que aqui na Suécia não tem lixo na rua, e realmente você anda na rua, você não vê lixo jogado no chão. E eu sempre questiono as pessoas sobre a ausência do lixo no chão. Número 1, será que está na mentalidade das pessoas ao não jogar o lixo no chão? Número 2, será que o lixo não está no chão porque foi disponibilizado um dispositivo de descarte de lixo ao alcance? Entre parênteses, será que tem mais lixeiras aqui na Suécia? Número 3, ou será que o lixo não está no chão porque simplesmente existe um sistema de limpeza das ruas aqui com maior frequência? Eu jogo isso pra vocês tomarem as próprias conclusões. Porque acreditem ou não, mas a ignorância humana está presente em todos os lugares do mundo e eu já vi sim muita gente por aqui jogando lixo no chão. E de volta ao meu impacto do coronavírus aqui na Suécia, quando eu retornei do Brasil, assim que eu cheguei eu continuei bem afrontosa a utilizar máscaras. Até que uma senhora de idade começou a gritar comigo na rua, mandando eu tirar a máscara. E detalhe, ela tava de bengala e a gata tava bem descontrolada. Nesse cenário, eu fingi que eu não ouvi o que ela tava falando, mantive a máscara linda, porque eu não deito pra esse povo. Mas na minha cabeça, eu voltei pra minha casa, eu não utilizei máscara depois disso, porque eu entendi que além de eu ser viado, de eu ser imigrante, meu filho, pra ser mais um motivo para as pessoas ficarem me julgando na rua, não, muito obrigada. Eu, que sou uma pessoa de 27 anos, que não faz parte do grupo de risco, saio nas ruas todos os dias, sem máscara de proteção facial. Isso vai completamente contra tudo que eu acredito e tudo que eu aprendi lá no Brasil com a minha mãe enfermeira, como meu melhor amigo enfermeiro, que trabalha no sistema público de saúde. Mas enfim, nessa página oficial do governo existem muitas informações. Eu li todas as perguntas e todas as respostas que existem nesse site, e na maioria delas o termo inicial é: não existem comprovações científicas, não há indícios suficientes de comprovações científicas, ou até mesmo as evidências científicas são fracas. Muito fala-se no nome que eu mencionei anteriormente, Anders Tegnell, que é o epidemiologista nacional da Suécia. Ele representa e dá voz para a decisão que o governo sueco tomou em não fazer lockdown, por exemplo. E foi ele que criou e arquitetou esse modelo que eu acabei de ler para vocês, o modelo sueco de prevenção ao vírus, com essas prevenções e com essas medidas tão frouxas. E eu tava assistindo umas entrevistas dele para a CNN e ele fala justamente o que eu acabei de falar pra vocês. Então dá pra ver que é o cara mesmo que escreveu tudo que tá ali naquele site. Porque ele fala que não existem comprovações científicas de que o lockdown salvaria a vida das pessoas. Porém, quando a gente olha pros países vizinhos, que tem um cenário muito parecido com o da Suécia, os países vizinhos que adotaram o lockdown, os números de mortes daqui são gritantes, colocando a Suécia em terceiro lugar no maior número de mortes por Covid do mundo a cada 100 mil habitantes. A maior parte das pessoas que morreram foram idosos e, pasmem, imigrantes. 50% das mortes aconteceram em casas geriátricas. Nesse momento é importante salientar que na Suécia existe uma cultura um pouco diferente da cultura do Brasil. O idoso não mora com a família, não mora com os parentes. Geralmente o idoso mora sozinho, ou com seu parceiro ou parceira, ou ele mora em asilos, casas geriátricas, onde ele geralmente tem acesso a enfermeiros, médicos, e essas casas são do governo. E essas casas geriátricas foram super afetadas pelo vírus. E no mini documentário que a ABC produziu, chamado The Swedish Lockdown, se você tiver tempo, assista a este documentário, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É um documentário de 30 minutos, onde eles descrevem bem o que tá acontecendo aqui na Suécia em relação ao Covid-19. E neste documentário, eles entrevistaram uma enfermeira que é responsável por uma dessas casas geriátricas. E ela menciona que muitos idosos faleceram durante a epidemia, mas de que eles não foram testados para saber a causa oficial do óbito. Isso deixa muito clara a deficiência em mapear esses números por aqui. E na realidade é um número difícil de mapear no mundo inteiro, isso não é algo exclusivo aqui da Suécia. E além disso, com o mundo inteiro apontando e julgando a Suécia com as medidas, com o modelo sueco de prevenção ao coronavírus, vocês acham mesmo que eles iriam expor os números reais de mortes? Só quero realmente gerar esse questionamento, levando em consideração que essa afirmação saiu da boca de uma funcionária pública do governo sueco. Agora a gente vai falar de um termo que vem sido muito mencionado nas últimas semanas, que é o termo contaminação por rebanho. Você sabe o que é isso? Contaminação ou imunidade por rebanho é quando você espera que a sociedade continue vivendo sua rotina normalmente, na intenção de que o maior número de pessoas possível se contamine
contamine com algum determinado tipo de vírus, e que assim os mesmos desenvolvam anticorpos que vão combater o vírus futuramente. E é basicamente isso que vem acontecendo por aqui. Mesmo este método sendo negado arduamente pela Secretaria de Saúde Nacional, na prática é isso que acontece porque as pessoas estão mantendo a sua rotina, a sua vida normalmente, e muitos cientistas daqui dizem que sim, que esta foi a intenção do governo desde o início ao aconselhar a população. E o mais curioso é de que aqui as pessoas falam muito sobre os tais anticorpos. É muito comum ouvir aqui em Estocolmo, nas conversas entre as pessoas na rua, sobre os anticorpos. As pessoas falam, eu testei, eu tenho os anticorpos, ou eu testei, eu não tenho os anticorpos ainda. Quando na verdade isso não tem comprovação científica alguma. Não se sabe se é possível desenvolver anticorpos que vão combater o vírus se você tenha contato com ele futuramente. Por isso fica tudo muito contraditório. Porque para um país falar que ele não vai fazer praticamente nada para impedir a transmissão do vírus, por não existirem comprovações científicas suficientes, é o mesmo país que opta por um modelo que não tem base e comprovação científica de sucesso alguma. E neste contexto, a conclusão que se tira é de que se sacrifica a parcela mais vulnerável da população. Neste caso, os idosos e imigrantes. E por que os imigrantes? Porque simplesmente as orientações oficiais do governo não foram disponibilizadas em todos os idiomas para com que todas as pessoas entendessem. E além disso, são os imigrantes que acabam trabalhando em locais de grande exposição e aglomeração, como nas áreas de serviço, por exemplo. E mais um parâmetro é a questão cultural, porque muitos imigrantes idosos acabam morando com as suas famílias, que ao sair de casa para trabalhar, acabam se contaminando e trazendo o vírus para dentro de casa. E eu fico aqui pensando, e honestamente me parece que não existiu nenhuma tentativa para tentar salvar a vida dessas pessoas. Futuramente esperamos que exista uma vacina, e a Suécia tem tecnologia de ponta para trabalhar em cima disso. E por ser um país tão pequeno, proteger o seu povo com mais cautela. Mas infelizmente não, essas pessoas foram sacrificadas na tentativa de proteger o estado econômico. A intenção do governo era minimizar os impactos econômicos e sociais, mesmo sendo um modelo bem controverso e muito distante das tais evidências científicas. Existe um grupo de cientistas reconhecidos que não concorda com o modelo estabelecido. Então é importante falar para vocês que não é todo mundo aqui que concorda com o modelo que o país adotou. Na Suécia, os bares e academias permaneceram abertos, as escolas de ensino médio e superior aderiram ao ensino à distância e o limite de 50 pessoas foi imposto em aglomerações. E quanto mais eu assisti entrevistas desse cara, do Anders, mais eu vi um discurso muito próximo de Bolsonaro e Donald Trump. E além disso, ele virou um herói, um ícone para as pessoas brancas e de alto poder aquisitivo aqui no país. E nós brasileiros sabemos muito bem aonde isso pode parar. Por isso que o impacto dessa decisão vai muito além da saúde pública. Mesmo tendo essa tentativa de manter a economia funcionando, porque ficou tudo aberto, muitas pessoas que eu conheço perderam o emprego. E muitos amigos meus ficaram mais de 5 meses na fila para receber o seguro-desemprego. E alguns ainda foram negados, mesmo pagando o imposto do seguro-desemprego por anos e tendo direito. Então assim, mesmo mantendo tudo aberto, o caos foi instaurado de qualquer jeito. E é isso que as pessoas precisam entender, porque quando o Bolsonaro, o presidente do Brasil, vai lá e diz, não, na Suécia tá tudo bem, não, as coisas por aqui não estão bem. E quando a CNN pergunta pro Anders o que deu certo no modelo sueco, ele responde de que a Suécia conseguiu manter as escolas infantis funcionando e de que todas as pessoas que precisaram de tratamento conseguiram um tratamento de saúde de alta qualidade no sistema público de saúde. Depois desse vídeo, talvez eu até perca o meu visto pra morar aqui na Suécia. E o que eu realmente sinto com tudo isso é tristeza, porque não houve um mínimo de empatia com a população, principalmente a população mais vulnerável. Pra mim, vidas são vidas, e um governo precisa cuidar da saúde do seu povo. Pelo menos é isso que se espera. E não é nenhum favor para a população, porque é isso que se espera quando se pagam altas taxas de impostos. E a Suécia fugiu da responsabilidade sobre a vida das pessoas que são realmente prejudicadas. E isso é um fator de grande surpresa para o mundo inteiro, porque a Suécia tá sempre no topo dos rankings de qualidade de vida e desenvolvimento social. E agora, um porém nessa história toda foi de que a Suécia admitiu os erros na gestão da saúde pública durante a pandemia. Eles assumiram os erros em sua estratégia. Eu vou ler pra vocês aqui um trecho de uma das notícias que eu encontrei que tá linkada aqui na descrição. Foi de que Anders admitiu publicamente que o país deveria ter adotado restrições mais duras para reduzir a taxa de mortalidade, que hoje está entre as maiores per capita do mundo.
Ele reconhece que muitas pessoas morreram muito cedo e que agora acredita que seria melhor encontrar uma estratégia a meio caminho entre a abertura, que foi na Suécia, e as limitações que existiram, como na Dinamarca, Noruega, Itália, França, Espanha e no Reino Unido. E além disso, o primeiro-ministro sueco quer abrir uma comissão de investigação sobre a gestão da saúde em situações de emergência, como ele próprio anunciou em uma entrevista ao maior jornal da Suécia, Aftonbladet. Precisamos adotar uma abordagem geral para ver como funcionou a gestão em nível nacional, regional e local. Temos que admitir que a parte encarregada do atendimento aos idosos em termos de disseminação da infecção, não funcionou. É óbvio. Há muitos idosos que faleceram, fecha aspas. E ele fala isso porque cerca de metade das pessoas que morreram na Suécia por conta do Covid estavam em casas de repouso de idosos. E no plano econômico, a estratégia de ir contra a corrente também não foi boa. A Suécia não vai escapar da recessão como eles estavam esperando, mesmo apesar de ter mantido o país aberto. A ministra das Finanças, Magdalena Andersson, alertou recentemente que a Suécia está enfrentando sua pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial, com o PIB caindo 7% em 2020. O indicador é semelhante aos 7,5% que os especialistas preveem para a União Europeia como um todo. As últimas previsões apontam que o desemprego aumentará e se aproximará de 10%. Portanto, a Suécia está se afastando dos países que ostentavam ou quase ostentavam o pleno emprego. Pra mim, que moro aqui, isso é muito fácil de identificar, porque, gente, muita gente perdeu o emprego. Muitos amigos meus. Eu tive uma sorte de que eu não fiquei desempregado, mas muitos colegas de trabalho meu também perderam o trabalho. E a gente precisa entender também que grande parte da riqueza do país depende das exportações. As empresas Volvo e Scania são daqui, para vocês terem uma noção. A Suécia exporta principalmente para os vizinhos nórdicos, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Ou seja, países que adotaram o lockdown e que pararam praticamente tudo. Na matéria, aqui na caixa de descrição do The New York Times, consta que economistas reconhecidos mundialmente chegaram à conclusão de que a Suécia não teve ganho econômico algum mantendo tudo funcionando. E que, na realidade, os danos econômicos foram muito similares aos países que estabeleceram o lockdown. E agora me diz, o que você acha disso tudo? Me deixa saber aqui nos comentários, eu tô louca pra saber o que vocês acham disso. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E você quer mais vídeos investigativos sobre a Suécia? Tem muitas questões e impressões que o mundo lá fora tem sobre aqui que não são exatamente assim. Vocês querem que eu traga mais assuntos como este por aqui? Me deixem todas as sugestões aqui embaixo. Eu sou @Fontana no Instagram e @itsfontana no Twitter e no TikTok. E partiu pegar Covid, né, galera? Porque eu não tive sintomas até hoje e a gata aqui precisa ir trabalhar todos os dias, pegar metrô na hora do rush e andar pelas aglomerações da cidade. Eu, como muitos suecos, não tive escolha e não tenho outra opção. Por isso que eu fico aqui rindo de nervoso, né, gente? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Um beijo gigantesco. Bye! Liga o ventiladorzinho aqui que o fogo tá real. Gata fica nervosa.